só parte da aula de hoje, dessa semana, na verdade, é dedicada a corrigir uma parte da atividade que foi enviada para vocês na semana atrasada, né? A atividade era essa. Estava no formato coluna, mas aqui para melhor visualizar, deixei aqui sem ser na forma de colunas. 4 cidades de grande expressão no setor industrial estão situadas nos pontos do quadrilátero abaixo. Essa é a questão primeira. As coordenadas que representam as cidades A, B, C e D, respectivamente, são... Então, que pontos são esses? Tá? Então, na hora da gente montar um esquema de pontos, um esquema de coordenadas, é importante frisar que primeiro nós temos que dar a informação do eixo X, sempre nessa sequência. Primeiro a informação do eixo X, depois a informação do eixo Y, certo? Então, no ponto A, o eixo X é o eixo horizontal, também chamado de eixo da abscissa. O eixo vertical é o eixo da ordenada, é o eixo Y. Então, para o ponto A, no X, primeira informação no X ele é 2. E no Y ele é 3. Então, o ponto A no X é 2. No X, o eixo X na horizontal ele é 2. E na vertical 3. Então, o ponto A é o ponto 2 e 3. Só tem essa letra D aqui correta, né? E o ponto B, primeira informação no X, 5, e no Y, 2. Então, o ponto B é 5 e 2. Ponto C, primeiro no X ele é 6, e no Y ele é 7. Então, o ponto C fica 6 e 7. E o ponto D, primeira informação no X, é 1. E no Y ele é 6. Ponto D, 1 e 6. A letra correta, de fato, é a letra D. Tá? Se vocês quiserem marcar aqui, um X aqui na letra D, não sei se é possível fazer aqui nesse PDF. Dá para deixar de uma cor diferente sempre. Pronto. Questão 2. A figura abaixo mostra um ponto. Que ponto é esse? Novamente. Ponto A, no X, ele fica entre o 2 e o 4, ele é 3, né? Então, tivesse o 3. Então, no X ele é 3. E no Y, sempre assim, primeiro no X, depois no Y. No X ele é 3 e no Y ele é 4. Então, o ponto A fica 3 e 4. Já está aqui de vermelho, não há necessidade de eu ir dando destaque. A questão 3 já entra um pouquinho no estudo das funções de fato, né? Isso é muito importante para vocês. Tá? Vamos lá. Uma questãozinha do Saeb. Um padeiro fabrica 250 pães por hora. Então, imagine. Uma hora ele fabrica 250 pães. Na outra hora, mais 250. Na outra hora, mais 250. A função que representa a quantidade de pães fabricados, P, em função do tempo, T, em horas, E. Então, se vamos chamar P a quantidade de pães fabricados, depende do quê? Depende de quanto tempo o padeiro está trabalhando, né? Ora, se ele fabrica 250 pães por hora, então a quantidade de pães P que ele vai conseguir produzir é igual a 250 vezes cada hora trabalhada. Isso quer dizer que se ele trabalhar 1 hora, vezes 1, 250 vezes 1. Se ele trabalhar 2 horas, 250 vezes 2. Ele vai conseguir fazer 250 vezes 2. Se ele conseguir trabalhar 3 horas, ele vai fazer 3 vezes 250. Então, se a quantidade de horas é uma quantidade T, por exemplo, então a quantidade de pães P que ele vai produzir é 250 vezes aquele tempo em horas. Certo? Por quê? Porque a cada hora é 250. Então, P igual a 250 vezes T, que era a letra D. Tá? Por que tem essa simbologia aqui? Parece um pouco estranho, sou um pouco estranho. Porque a simbologia ela é feita da seguinte forma. P em função de T. O que quer dizer isso? P não era a quantidade de pães fabricados? Então, essa quantidade de pães era em função do quê? Era em função do tempo, né? De quantas horas o padeiro está trabalhando, né? Então, esse P é em função de T. A gente bota o T aqui entre parênteses para dizer que a quantidade P de pães é em função da quantidade T de tempo transcorrido, certo? Por isso que esse conteúdo é funções. Então, a quantidade de pães que o padeiro vai conseguir produzir depende do tempo que ele está trabalhando. Ele não produz 250 pães por hora. Então, a quantidade de pães P é em função do tempo. É só a gente pegar esse tempo T e multiplicar por 250, certo? Então, que deu a letra D. Vamos para a questão
4, que é um pouco mais extensa, mas também vai dar tudo certo. Marcelo trabalha em uma loja de brinquedos. Seu salário mensal é representado por uma função do primeiro grau. Esse S aqui com certeza é salário, tá? Salário é igual a 0,02 vezes X mais 50. Onde X representa o total de vendas em reais. Então, com certeza, o S de salário dele é 2 centavos, né? Para cada venda, ou seja, multiplicado por cada venda, tá certo? 0,02 vezes X, e X é cada venda, mais 50. Esse 50 aqui é uma quantidade fixa, né? Então, como é que é o salário do Marcelo? O S aqui de salário do Marcelo, representado aqui pela letra S, é 2 centavos vezes cada venda, né? X é o total de vendas, ó, X é o total de vendas, mais 50 reais fixos. O que quer dizer? Que mesmo que ele não venda nada, tá certo? Ele ainda ganha esse 50 que não é em função do número de vendas. Ele é um valor que a gente chama de termo independente, tá certo? Esse 50 aqui é independente. Agora, esses 2 centavos é multiplicado pela quantidade de vendas, certo? Então, S aqui, salário, é 2 centavos vezes X, que é a quantidade de vendas, tá? 2 centavos a cada quantidade vendida, mais 50 reais fixos, tá certo? Muito bem. Num determinado mês, Marcelo recebeu 1.250. O que é esse 1.250? É a quantidade que ele vendeu ou é o salário que ele obteve? É o salário que ele obteve, certo? O número de vendas efetuadas é de. Ou seja, quando a gente tem uma função como essa, duas coisas estão relacionadas, tá certo? O salário dele é em função da quantidade de vendas dele. Então, uma vez que disser quantas vendas ele fez, a gente pode calcular o salário dele. E o inverso também pode ser feito, ou seja, uma vez dizendo quanto que foi o salário dele, a gente pode encontrar quantas vendas ele fez, que é o objetivo dessa questão. Então, nós vamos aqui anotar bem que a função S igual, salário dele é 2 centavos vezes a quantidade vendida, mais 50 reais fixos. Esses 1.250 foi o quê? Foi o salário dele. E nós vamos atrás de achar quantas vendas, tá? Quantas vendas foram efetuadas, certo? Ou seja, nós vamos atrás de encontrar esse X aqui, já que o salário dele era em função dessas vendas. Então, vamos lá. 1.250, a gente bota aqui o salário é 1.250, 2 centavos vezes X mais 50. A incógnita está aqui no segundo membro. Vamos levá-la para o primeiro. Quando a gente leva para o primeiro, ela está positiva, vai negativa, certo? Então, fica menos 0,02x. Esse 50 já está aqui no segundo membro. Vamos trazer esse termo aqui que não tem incógnita para o segundo membro. Ele está positivo, vai negativo, certo? Então, aqui eu só repetir. 50 menos 1.250 é o quê? Ou seja, se alguém ganha 50 e perde 1.250, fica ainda devendo 1.200, tá certo? Então, isso aqui é como se fosse, de certa forma, o que vocês chamam no ensino fundamental de jogo de sinais. Mais 50 menos 1.250 é ficar ainda no vermelho em 1.200. Como aqui deu negativo, a gente multiplica tudo por menos 1, ou seja, muda o sinal de todo mundo. Dando o sinal de todo mundo, 0,02x igual a 1.200. Então, x vai ser o quê? Esse 0,02 vai para lá dividindo. X vai ser 1.200 dividido para 0,02. X vai ser 60 mil. Então, isso quer dizer que para obter o salário de 1.250, ele teve que vender 60 mil reais em bens. Certo? Letra C. Questão